agradecemos, Senhor, porque assim o Senhor nos ajuntou. Queremos lhe agradecer, Senhor, por essa oportunidade que nos dá de respirar mais uma vez. É porque assim o Senhor permitiu que nós respirássemos. Queremos lhe agradecer, Senhor, pelo dia de ontem, pelo dia de hoje. Dizemos quem sabe, Senhor, dormir e acordar não é hábito, mas sim a tua graça. Permita, Senhor, que possamos aproveitar da melhor maneira a sua graça. Permita, meu Deus, que possamos, Senhor, aproveitar junto aos nossos da melhor maneira, darmos o melhor de nós. Começando, Senhor, das nossas casas, das nossas esposas, dos nossos filhos. Permita que o dia de hoje a gente dê o nosso melhor. Permita também naqueles que nos rodeiam, Senhor, que a gente dê o nosso melhor. Alguma coisa que possamos nos orgulhar. Alguma coisa que possamos dizer, sim, eu fui alcançado, Senhor. Queremos, Senhor, o dia de hoje repreender o mal, Senhor. Não permita, Senhor, que neste fórum, nos nossos, o diabo venha, Senhor, tentar ou tragar alguém, Senhor, próximo a nós. Cancelamos, Senhor, com o poder que o Senhor nos confere. Aniquilamos, Senhor, conforme disse a tua palavra, que nós poderemos pisar escorpiões, Senhor, e serpentes. Estamos, Senhor, espiritualmente, Senhor, preparando, Senhor, o nosso dia para que seja um dia triunfal. Para que seja um dia, Senhor, que tenhamos uma visão. Para que seja, Senhor, o dia que tenhamos uma direção, Senhor. Pois aqui na terra, Senhor, a tua palavra também volta a dizer que venha-nos em a terra, Senhor, os seus céus, para que cada um de nós prospere, Senhor, com as suas mãos, com aquilo que faz com as suas mãos. Ajude-nos, Senhor, a trilhar os melhores caminhos, Senhor, nesta terra. Trilhar os melhores caminhos para os nossos filhos, preparando, Senhor, lhes posicionando, Senhor, na tua palavra, preparando, Senhor, lhe posicionando, Senhor, as nossas esposas naquilo que o Senhor vai agradar a ti, o Senhor vai pôr a sua mão dentro das nossas vidas, Senhor. Olha, Senhor, para os nossos empregos, Senhor. Lá onde vamos entrar, Senhor. Que está, Senhor, um colega, que está, Senhor, aquela pessoa que olha-nos com olho gordo. O Satanás queira se aproveitar disso. Senhor, aniquila, cancela, Senhor. Permita que o teu Espírito Santo nos faça brilhar. Permita, Senhor, que seja aquele dia que olhem para nós e digam: "Yeah, está ali um profissional que foi contratado, Senhor, para mover processos e os processos consigam fluir como te apraz, Senhor, como a empresa quer que eles fluam." Yes, Jesus. Kuthemba wena Xikwembu kulukumba Dinambulo. Athi endleleta le ka wena Xikwembu. Athi endleleta le ka wena Xikwembu. Permite que o teu Espírito Santo nos ensine a deleitarmos-nos a ti. Permite que o Espírito Santo, Senhor, nos toque, Senhor, para que verdadeiramente seremos os adoradores que o Senhor procura, Senhor, aqui na terra. Obrigado, Deus. Abre as portas, abre os caminhos, ensina-nos, Senhor, edifica-nos o dia de hoje, Senhor. No nome poderoso de Jesus. Toda honra e glória é para ti, hoje e sempre. Amém. Amen. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. Shalom. Once again, amados. Eu havia dito que esta semana estaria no silêncio, mas pronto, a boca fala do que está cheio, o coração. Fomos enchidos para transbordar. Só queria, por uns instantes,
levar a reflexão sobre o livro de Lucas 18, versículo número 1. Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Se alguém quiser, depois pode ler todo o capítulo, não é? Mas eu preferia parar por aqui. A man ought to pray and not to faint. Dever de orar sempre. Não querendo comparar, mas sei que aqueles que são muçulmanos, eles têm estado nas mesquitas 5 vezes por dia. E para nós deveríamos orar no mínimo 8 períodos por dia, que é às 3, às 6, às 9, às 12, às 15, às 18, às 21, às 0. 8 períodos. Não vou falar de quanto tempo a pessoa deve orar, porque não interessa muito, mas falo da qualidade. Você pode estar 1 hora a orar e alguém estar em somente 2, 3 minutos, mas com uma qualidade muito maior. E creio eu que o que vai determinar a qualidade vai ser o estado do teu coração. Deus é onisciente, Ele é aquele que vê a intenção do coração, Ele é aquele que vê aquilo que está por dentro, Ele é aquele que vê a motivação certa de por que você está a fazer aquilo que você está a fazer. Então, eu estou a crer que isto é o que vai determinar a qualidade da tua oração. Então, a man ought to pray. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Sem cessar. Por quê? Porque o homem mau, ele anda à espreita. O homem mau, ele anda em derredor. O homem mau, ele está à nossa volta, procurando por legalidade para poder nos afligir. Ele está à procura daquela janela, está à procura daquela porta que nós vamos deixar aberta para que ele possa entrar e fazer dos seus desmandos. E os desmandos do homem mau, somos homens aqui, somos adultos, todos nós sabemos a que nível eles estão. Então, o único jeito de blindarmos-nos é orarmos sem cessar, é orar a todo instante. É meio disso. Existe a importância de orar em línguas. Às vezes você pode estar muito tempo no machibombo, você pode estar muito tempo num comboio, pode estar muito tempo num avião e talvez ter alguma restrição naquilo que são as suas palavras. Você talvez é aquele que não consegue orar por dentro somente. Você quer ouvir um som. Então, o orar em línguas, ele ajuda. Porque o orar em línguas, aquele vizinho que está ao lado não vai perceber. O Satanás também aprendemos que ele não percebe a oração em línguas, porque ele é uma conexão direta, uma comunicação direta entre você e Deus. Os anjos, o Espírito Santo, eles ouvem e eles intercedem. O Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo é aquele que vai pegar e dizer: Pai, Lourenço falou aquela palavra ali, mas aquela palavra está a dizer casamento. E Deus vai operar
do jeito que bem lhe apraz. Então, a man ought to pray. Vamos orar, orar a todo instante. Orar, orar sem cessar. Vamos procurar ciclos de oração. Vamos procurar amizades que nos ajudem a manter-nos em espírito de oração. Às vezes você acabou de orar, saiu de um grupo forte, de uma sessão forte, mas quem são os teus amigos escarnecedores? Você vai lá, mata todo aquele espírito em que você estava, porque é um espírito totalmente contrário ao Espírito de Deus. Então, precisamos também de orar e vigiar. Precisamos de ver quem são as pessoas que estão à nossa volta, que tipo de conversa a gente tem, o que é que a gente fala, quais os planos e projetos destes amigos, deste grupo em que nós estamos. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a voz de Deus. Então, o que é que você está a ouvir lá fora? Lá com teus colegas no serviço, o que é que você está a ouvir? Mesmo no ginásio, nós que estamos no ginásio, o que é que estamos a ouvir? Com aqueles amigos da zona, o que é que estamos a ouvir? Lá naquele grupo de futebol, o que é que estamos a ouvir? Não estou a dizer que onde você andar é somente ouvir Deus, 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 mas que ao menos sejam conversas construtivas, conversas que nos edificam, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem dos céus também. So, over for my side. Go ahead, quem tiver preparado alguma coisa. Falado, calei, tranquei minha boca. Amém. Obrigado, Pai. Já calei, amados. Se alguém tiver alguma coisa para falar, se alguém tiver algum ponto de oração, era isso que havíamos combinado. Paz e graça, Da paz. saudar aos amados na bendita paz do Senhor Jesus Cristo, dizer que Ele é bom em todas as alturas, Ele é Deus fazendo, temos comida, estamos felizes, é Deus em todas as alturas. Então, para dizer que somos temente a Ele, se cá estamos vivos, é porque a graça de Deus nos alcançou, não é pela nossa esperteza, nossa sabedoria, ou como dizem, pela sorte, mas se estamos vivos, é pela graça de Deus. Amém? Então, eu vou trazer aqui, deixa-me abrir a minha Bíblia, vou trazer aqui uma palavra de Deus, no livro de Salmos, de número 23. Assim se lê a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Amém. Amados irmãos, eu creio que este salmo foi escrito pelo rei Davi. Eu creio que ele escreveu estes salmos não quando ele era rei,
Mas Davi, antes, na sua juventude, ele era pastor de ovelhas. Então, creio eu que ele não escreveu quando, ou não pensou em escrever quando ele estava em momentos de paz e a sua glória como rei. Mas sim, ele escreveu ou pensou neste salmo na altura que ele era pastor. Então, aqui o tema deste salmo diz a facilidade de termos o Senhor como nosso pastor. Então, vou dizer que a ovelha, sabemos que a ovelha é um animal frágil, né? Sem o seu pastor, a ovelha desgoverna, né? Não tem para onde ir porque ela está habituada ao seu pastor. Então, sendo assim, quer dizer que nós também temos que ser totalmente dependentes, né, de Deus. Porque sem o nosso pastor para nos guiar, Deus tem que estar em nossas vidas para que nós não nos percamos nem para a esquerda nem para a direita. Porque já sabemos que o Satanás veio aqui para roubar, matar e destruir. Então, sem a presença de Deus, sem a lâmpada, a luz para os nossos caminhos, que é a palavra de Deus, nós não iremos alcançar os objetivos que é a promessa de Deus cá na Terra, porque Satanás veio aqui para roubar, matar e destruir e nos desviar do propósito. Então, nós temos que ser totalmente dependentes do nosso Deus Altíssimo para que as nossas coisas vão bem. Amém? Então, aqui no versículo 1, versículo 2, no 1 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O nada me faltará aqui não nos quer dizer que não nos faltará pão, não nos haverá problemas, ou porque teremos uma vida abundância. Não, nada nos faltará significa que tudo que for essencial, né, nesta vida, ou o propósito de Deus, irá se cumprir em nossas vidas. Deus irá suprir as nossas necessidades. Porque Deus nos trouxe neste mundo para vivermos uma vida feliz e abundância. Desde o momento que a gente creia nele. Então, a gente crê no Deus. É o mesmo dizer que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nada nos faltará. É isso. Deus sempre irá nos livrar do laço do passarinheiro, né? Então, Deus, aquele que confia em Deus, esse é um homem sábio, este é um homem salvo. Esse sim herdará a vida eterna, porque o preço do pecado é a morte, todos nós sabemos. Então, aqui no versículo 2, deitar-me em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas. Vamos dizer aqui que, vou dar mesmo o exemplo da ovelha, né? Vou dar exemplo da ovelha ou de nós mesmos. Nós nunca vamos apanhar um sono profundo enquanto tivermos problemas. Enquanto nos faltar o pão amanhã, enquanto nos faltar o emprego, enquanto estivermos com medo. O medo também sabemos que não é de Deus. Então, a gente dorme, está toda hora espreitado na janela, o que está acontecendo? Ouve vozes, isso não é de Deus. Então, deitar-me em verdes pastos, né? Quer dizer que nós temos que estar tranquilos, sem nenhum problema, nos pastos verdejantes. Então, representa o quê? A paz interior. A paz interior, confiança em Deus. Isso sim, é que eu entendo como deitar-me em verdes pastos, guia imensamente as águas tranquilas. Então, se nós estivermos tranquilos, estaremos, né? Estaremos deitados, né?
nestes verdes pastos, porque Deus, se nos guia, Ele não nos guia para nos matar, Ele não nos guia para nos ferir, mas certas situações, o deserto em que nós passamos, é uma preparação, né? É uma preparação para coisas grandes que Deus tem para nós, porque Deus nunca nos vai dar coisas grandes enquanto nós ainda somos pequenos, ainda somos bebés. É algo que eu tenho reparado, né, em minha vida, porque eu, antes de me converter, eu tinha 8 carros em casa, um deles descartável. Inauguraram aquela estrada da Ponta Douro e eu ia a Ponta Douro beber todos os dias. Eu era aquele que viajava para Durban com 2, 3 mulheres. Eu, na sexta-feira, gastava 100 mil meticais, sábado 100 mil meticais, domingo 50 mil. Eu não sabia o que fazer com dinheiro. E dito e feito, o que aconteceu? Eu também era do mundo, que cresci numa igreja, numa família de católicos, e havia aqueles banhos que nos mentiam, que há para afastar os maus espíritos invejosos, afastar isto. E pronto, graças a Deus, a graça de Deus me alcançou, o Satanás levou aquilo tudo, dos 8 carros que eu tinha em casa. Eu de manhã saía com carro branco, às 12 carro vermelho, às 17 carro cinzento, e por aí em diante. Mas o Satanás, né, levou o que era dele. Levou o que era dele, e eu agradeço logo a Deus. Comecei do zero, sem nenhum carro. Comecei do zero, sem nenhum carro, e comecei a andar de chapa. Foi difícil, mas foi a melhor coisa. Porque eu antes já ouvia vozes de noite a chamarem, mas você quem me está a chamar? Ouvia a voz do meu falecido pai a chamar-me, era tudo demoníaco. E vejam só, e essas coisas de banho, de ritual, veja só como Deus é bom em minha vida. A tal pessoa que me tratava, eu vendia carrinhas, caminhonetes, como se estivesse a vender água ou refresco. Eu vendia 6, 7 caminhonetes por mês. Comecei a vender carros com os meus 20 e tal anos. E eu fiz dinheiro, eu fazia por mês 1 milhão, 2 milhões e tal de lucro. E sendo assim, era um dinheiro demoníaco. Então, aquele homem, o curandeiro, o feiticeiro, ele diz-me assim: temos que ir para a minha terra, para Massinga, para renovarmos este pacto por tudo mais. Eu queria dinheiro, qual é o jovem que não quer dinheiro? Ok. Mas veja só como Deus é tão bom e misericordioso comigo. Na mesma madrugada, eu dou dinheiro a ele para comprar tal carneiro ou ovelha que ele queria, já havia comprado e tudo mais. Abasteceram a carrinha dele e por aí adiante. Na mesma madrugada, Deus fala comigo. Mas eu ainda não entendia isso, mas agora já vejo que era Deus falando comigo, porque Ele agora fala comigo nos sonhos. Quer dizer que Ele capacita os seus escolhidos. Eu sonho cobras já entrarem dos meus ouvidos e saírem dos meus olhos. Aí eu ver tudo vermelho. O que é isto? O que é isto? É o sangue de Jesus, isso digo hoje. Mas na altura, para mim era tudo normal. Acreditem, irmãos, aquele homem ligou-me. Eu não atendi a chamada. E não fui lá renovar aquele pacto e tudo mais. Aquilo acho que eu ia entregar a minha família, meus filhos e tudo mais. Mas com a graça de Deus, né? Deus livrou-me disso, converti-me, entreguei-me a Deus e espero que os meus filhos também sigam este caminho que o pai está a seguir, porque eu segui o caminho que o meu pai, ou dos meus pais, nossos avós. Então, eu espero que os meus filhos sigam este caminho que eu estou a ensiná-los, para que eles, quando amanhã perderem-se, né, lembrarem que o nosso pai nos ensinou a palavra de Deus. Confiar totalmente em Deus, porque a palavra de Deus já nos diz que Deus se ira, se aborrece até terceira, quarta geração. Então, quer dizer o quê? Os nossos pais, nossos bisavós, tataravós provocaram isso. E nós continuamos. Então, para dizer que esta tranquilidade é esta que eu sinto hoje. Eu agora durmo bem, sinto a paz.
e assim tua paz. Comecei do zero, mas vejam só, como é que chama o amado que estava na segunda-feira com problemas financeiros, de emprego? Como é que chama? Guambe. O irmão Guambe. Eu percebo o lado dele, porque Deus, ele sabe o que faz. Ele está a preparar coisas grandes para a vida dele. Mas o Satanás quer nos convencer que nós somos perdedores. Aconteceu comigo isso há muito tempo. Eu dizia à minha esposa, quanto mais eu oro, minha vida piora. Eu não sabia o que dizia. Não sabia o que dizia porque a nossa boca tem poder de amaldiçoar e abençoar. Eu não sabia o que dizia. Eu dizia isso à minha esposa. Minha esposa, não, não. Chegava uma altura que eu perdi a fé, os meus negócios, para correr tudo mal. Mas hoje eu já percebo que era o Satanás a afastar-me, a querer me afastar de Deus, do propósito de Deus. E vejam só, passei mal por dificuldade. Até falei com o meu grande irmão, o grande Banza aqui, expliquei-lhe que é para a situação, isto precisa disto, para aquilo. Queria me meter com umas pessoas que são amigas minhas, familiares, com muita influência, com muito dinheiro. Mas não era o que Deus queria. Vejam só. Continuei a orar, continuei a jejuar, tudo mais. Deus abriu uma porta. Minha esposa disse, está aí a resposta das tuas orações. Porque coisas de Deus levam muito tempo, mas vem para as gerações vindouras, vem para ficar. Aqueles banhos, sim, dinheiro era em pouco tempo, e voou em um dia. Aqueles amigos que eu tinha, chamavam de Patrão Cruz, onde eu viajasse, nas províncias, aqui na zona, Patrão Cruz. Aqueles quando eu não caí, virei mesmo nada. Patrão Cruz, já nem me atendiam. O Patrão Cruz, para eles já não existe. Eu disse, e agora, esses tais amigos meus agora, eu quando me converti, apaguei o número de todos, eu estou numa nova vida, estou numa nova fase. Os meus amigos são os irmãos em Cristo, pessoas que vão me fazer crescer. De que me adianta aqueles que, quando eu estava bom, já me mostraram que não são pessoas confiáveis. Eu estava bom, era o patrão, eu gastava 100 mil, mas eu quis 100 mil sem fazer nada, eu não bebia esse dinheiro todo. Acho que um jovem normal, para uma caixa de que está feliz. Mas pronto, eu gastava 100 mil na sexta, 100, não sabe, domingo 50, porque já era um dia curto. Então, fui abandonado, fui rejeitado. E para mim foi tudo bom. Passei, sim, pelo fundo do poço, muito tempo, mas aquilo não era para me matar, não. Aquilo não era para me matar. Era para me capacitar para as coisas grandes, porque Deus deu-me tanto. Eu já teria 5 ou 10 casamentos só para me andar, teria frotas de carros, caminhões, mas eu brincava com dinheiro. Mas era dinheiro também de pactos. Então, eu agradeço por Deus ter me lavado, ter me tirado, ter me livrado daquilo. E comecei do zero e estão a ver coisas grandes. E mesmo assim eu peço a Deus para que Ele me capacite, para que eu seja totalmente dependente dEle, para que eu diminua e Ele engrandeça, porque viver em Cristo não é fácil. Nós teremos tentações, vai nos faltar o pão, vai nos faltar aquilo, mas para quem tiver a passar por isso, creia somente em Deus. Eu já passei por um tempo em que eu não conseguia por mês nem 10 mil, mas a minha esposa tinha que suprir as despesas. Vocês estão a ver o que é isso? E para um homem, o homem que é o provedor da casa, o homem que deve sustentar a casa, o homem que é o sacerdote. Eu já nem tinha força de orar, nem nada. Mas minha esposa sempre dizia, ora. E sendo assim, minha esposa, por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Ela sempre dizia, não perca a fé, ora. Então é o que eu vou dizer a todos os irmãos aqui neste grupo. Vamos orar, vamos aqui expor as nossas preocupações. Quem puder ajudar o outro, porque Deus nos abençoa para nós abençoarmos o próximo. É isto que eu aprendi. Então, quem puder ajudar o outro, que ajude. Eu aqui estou com este meu grande projeto. Se der certo, quem quiser uma ajuda, emprego, vamos avançar, porque Deus nos pôs neste mundo para nós podermos ajudar o outro. Porque eu me ponho no lugar do outro. Quando eu estiver mal, aconteceu comigo, quando eu estive bem e caí. Ninguém me ajudou. Ninguém. Então, amados,
vamos ser mais unidos, vamos ajudar o próximo, porque o abençoador não é aquele que recebe, é aquele que dá, é aquele que ajuda. Então, vamos, até fugir um bocadinho da pregação, eu estava a dar um testemunho, mas pronto, vamos avançar. Estou feliz mesmo por isso, e Deus me resgatou, e hoje confio totalmente nele. Confio totalmente nele, e ele está a abrir portas, e a porta que Deus abre, ninguém fecha. O Satanás que entrou por uma porta, bateu e retirada por 7 portas. Então, vamos confiar. Eu estou tão feliz que vocês nem imaginam. Estou tão feliz porque a porta que Deus abriu, eu sonhava, por exemplo, com uma casa de champanhe, um jovem pensa assim, com um bom carro, um bom favor, tudo mais, mas isso para Deus não é nada. Deus faz coisas grandes que eu digo, Jesus, sou Deus mesmo. Então, eu estou muito feliz, mas ainda vamos falar em torno disto, ainda vou dar o testemunho, vamos conversar, vou pedir aqui ajuda, apoio, conhecimento dos mais velhos. Eu estou a ver aqui que sou mais novo, aqui com 43 anos, então é sempre bom ouvir dos mais velhos, dos mais experientes. Então ainda vamos conversar, eu não só estou à espera de assinar esse tal contrato, para depois podermos avançar, mas eu estou feliz por Deus me ter resgatado, por Deus me estar capacitando, por eu deitar-me nestes verdes pastos, né? Nas águas tranquilas. Eu estou feliz por isso. Então, vou tentar avançar para ganharmos tempo. Temos 6, 5 e meia, os outros irmãos têm programa. Vamos ao versículo 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui também não vamos fugir muito, né? Refrigera-me, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, nós passamos por aflições, situações difíceis no nosso cotidiano, né? Passamos por isso, mas temos a confiança. Vem aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não, nós temos a certeza que, passando em situações difíceis, que alguns passam, outros não falam. O Mano Bezerra que falou no início, o coração fala, a boca fala, o coração está cheio. Então, se nós não falarmos, o bebê que não chora, não mama, se nós não falarmos, não nos abrirmos, Deus sabe de todas as coisas, mas estamos a falar entre nós homens. Nós temos que expor a nossa situação, nos expondo a situação que um de nós pode vir ajudar mediante o seu entendimento, a sua condição. Então, a sombra da morte, em que nós refere aqui a palavra, estamos a falar de quê? De medo, de tentações da vida, né? Mas a nossa confiança é totalmente em Deus. Nós não devemos temer nada, nem dificuldade, escassez de A, B, C e D, porque o nosso Deus é um Deus de repente. O ouro e a prata pertencem a Ele. Nenhuma doença nos vai afligir, nos vai derrubar, porque Deus, Jesus Cristo, é o médico dos médicos. Então, amados irmãos, vamos entregar totalmente nossa vida. Eu creio, eu peço a Deus para que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor. Eu e os meus filhos, porque não existe melhor coisa que está nos deleitarmos em verdes pastos. Temos uma tranquilidade, eu saber que os meus filhos, eu posso hoje morrer. Como é que eu vou? No pecado. O preço do pecado é a morte. Se os meus filhos morrem amanhã no pecado, automaticamente sabemos que o preço do pecado é a morte. Mas alguém que tu vês que este viveu na obediência, cresceu na obediência, esse sim, nós sabemos que perdemos o nosso ente querido, mas ele está nos céus, está no paraíso. Então, vou tentar. Eu queria terminar com estes salmos, mas estou a ver o tempo aqui, então talvez vamos orar um bocadinho.
vamos orar, que é o foco disto, para que nós possamos quebrar as barreiras, a obra do satânica, a obra de Satanás, das potestades, vamos quebrar e pedir para que Deus abra as portas na nossa vida financeira, que ele seja, que a lâmpada e a luz para os nossos caminhos seja a palavra de Deus. Então, vamos orar. O mano Bizia que vai nos conduzir para orarmos, porque aqui o que eu estava a ler é a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Então, Deus seja tudo para nós, que Ele nos guie, que Ele nos prepare, porque sem Deus nada somos, irmãos. Sem Deus nada somos. Vamos ser totalmente confiante, vamos confiar totalmente em Deus, porque Ele é um Deus bom, é um Deus bom, é um Deus maravilhoso, misericordioso, até aquele que matou Deus perdoa. Então, isto tudo que nós estamos a passar hoje em dia não é para nos matar, mas sim para nos capacitar para coisas grandes que Deus tem para nós. Aleluia. Eu queria ir mais, mas estou a ver o tempo. Hoje não podemos puxar até às vezes, puxamos até às 6, porque outros irmãos têm programa aqui, mas eu gostaria mesmo de detalhar versículo por versículo, mas vamos deixar para um outro dia, vamos respeitar o programa dos outros, né? Aleluia. Amém. Amen. Amen. Yeah, we praise God for all that we had. It's really amazing testimony. Louvamos e agradecemos a Deus por tudo que estivemos ouvindo, porque os testemunhos, eles exaltam os céus através de um testemunho. Um testemunho é uma ministração, é uma pregação. Almas são convertidas, não porque estamos à procura do material, e também nem todo testemunho tem a ver com o material, mas o testemunho transforma. E antes, talvez, de entrar em pontos de oração, só para não quebrar a regra, queria pedir ou perguntar se alguém tem alguma palavrinha, mas in a short time. Louvado seja Deus Amen. pelo testemunho e dizer vamos orar, sim. Amém. Amen. Vanessa, mention something. Bom dia, irmãos. Entrei um bocadinho tarde, mas deu para perceber o que o irmão disse. Foi uma grande valia. Lindas palavras, bons ensinamentos. E para mim, obrigado. Amen. Zukola Lorenzo, it's okay? It's ok. Grande testemunho. Eu aqui ia levar uma eternidade falando dos meus medos, falando das minhas incertezas, da corda bamba que eu me sinto nela. Mas, de facto, o testemunho edifica. Se diz o Brada Gaia que ele venceu, embora uma partinha que eu perdi, tentando acordar o jovem aí para preparar-se. Mas alguma parte eu retive aqui. O testemunho dele para mim me edifica e é de louvar mesmo. Sentir e ouvir que Deus se faz presente na vida das pessoas. Acho que eu estou a atravessar essa fase dele de já até esquecer que Carlos está ali e sair e apanhar chapa. Mas obrigado aí pelo teu testemunho, para não alongar. Amém. Amen. 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 Ok, pessoal. Acho que como primeiro prayer point é agradecermos mesmo a Deus por este dia, pelas nossas ouvidas e
pela sua manifestação nas nossas vidas. Vamos ter isto como o primeiro prayer point. So let's open the mic. Vamos abrir o microfone. Obrigado, Pai Santo. Obrigado, Jesus, por este dia. Obrigado, Santo Pai, por Obrigado, este Senhor Deus. nosso momento. Deus, nosso Obrigado, amado Santo Espírito Obrigado, Pai, Pai, pastor. pela tua nós castigamos, ministração. soberano Obrigado, Deus, Santo Pai, Obrigado, pelo teu nós nos evangelho. Deus. colocamos diante da Obrigado, sua Obrigado, Santo santa e Pai, pelo gloriosa teu mover, presença. pelo teu Deus. manifestar. Para Obrigado, Obrigado, Santo agradecer, Pai, Pai, por por não tudo que o Senhor tem desistires de feito nas nós. nossas Obrigado, vidas. Santo A Pai, pela dizer que graça e sim, Pai, a oportunidade que nos viver dás como de nos Deus, voltarmos Santo a dos Ti. Santos. Porque Obrigado, tudo que Senhor, acontece por nessa vida este se coopera momento, para por o este Senhor dia, faça. Muito por bem. tudo aquilo que o Senhor Tudo, tem Pai, feito sobre as obrigado, nossas obrigado, vidas. Queremos devolver a obrigado. Ti Por toda a honra, provar toda a glória, aquilo toda a que o Senhor exaltação tem e dizer, realizado, assim yes, como está only you are aproximando. God. Without you, Obrigado, there obrigado is por no permitir que nós other estamos God. There is firmes no na other sua God like presença, you. papai. Ah, Obrigado Jesus. pelo pão de Ah, Santa Senhor, Mesa, obrigado pela pelos água de Santa testemunhos, Mesa, obrigado pela pela forma roupa que nos tremenda temos de como tu te vestir, tens papai. movimentado Obrigado, papai, sobre a pelo minha vida, enviar, sobre a vida papai. de Obrigado cada por um dos proteger a irmãos família aqui que está a minha presentes. vida, papai. Obrigado, Pai Não Santo, por permite que logo saber que Satan nos sim, aparecer da tu nossa direita, és o mas Deus que nós que permanecemos continua firmes nesse fazendo caminho do seu certo da melhor casa de Deus. sobre Obrigado, nossas vidas. obrigado, Senhor Obrigado, Pai Jesus. Santo. Obrigado, Obrigado, Jesus, soberano pelos Deus. livramentos. Obrigado Obrigado, por Pai tudo que o Senhor Santo, tem por feito em estar nossas aqui vidas. presente Obrigado por em tudo que o nossas Senhor tem vidas. feito Pela e tudo que o Senhor no irá poderoso fazer, nome de papai. Cristo Jesus. Tudo que nos Obrigado, Pai favor, Santo. Deus, nossa vida Obrigado, sempre Jesus. parabéns. We thank Obrigado, you. We obrigado, hail obrigado. you, Jehovah Obrigado Jireh. pelas We thank benfeitorias you das for nossas all vidas, that you are doing. papai. Obrigado Zilamanda por Jeke levar toda Neko a Zolo honra, todo Brundo. louvor, toda a Obrigado, Pai majestade nesse Santo. meio para Obrigado, ti, Jesus. soberano Deus. Obrigado, Obrigado, Senhor. obrigado, 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 Senhor Jesus, Jesus. pela Nós vida. sabemos que nós, Obrigado, mesmo Jesus, pelo passando por emprego. dificuldades, Obrigado, essas Jesus, pelos dificuldades não são para negócios. nos matar, Obrigado, mas Jesus, sim pela para nos família. fortalecer, para Obrigado, fazer Jesus, pelas crescer. pessoas à Nós damos volta. toda a honra, Obrigado, todo Jesus, louvor, pela toda a majestade provisão. somente para ti, Obrigado, papai. Jesus, pelos Obrigado, obrigado livramentos. pela Obrigado, Jesus, saúde, pelas papai. Nós tuas temos saúde bênçãos. para dar para Obrigado, viver. Jesus, Obrigado, papai, pela dádiva da vida. pelos Obrigado, devices Pai, que tu pela estás proteção da permitindo com que a manhã, da gente tarde, esteja da noite, usando. da madrugada. Obrigado, Pai Santo. Obrigado, obrigado. Palavras Obrigado santas pelas portas agradecemos, abertas. papai. Nós Obrigado pelas portas agradecemos, fechadas. agradecemos tudo o que o Obrigado, Senhor tem Jesus. feito em nossas vidas, Obrigado, papai. Senhor. Toda Obrigado. honra, todo No louvor, poderoso toda nome majestade de Cristo somente para Jesus. ti. Obrigado. Obrigado, obrigado, Aleluia. obrigado, soberano Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Vamos orar agora pelo cancelamento de todo e qualquer tipo de morte prematura. Morte prematura, não estou a falar somente da morte física, mas falo também da morte daquele plano, da morte daquele projeto, da morte daquele sonho, da morte daquela bênção que Deus algum dia preparou para si, da morte daquele brilho que Cristo pôs em si. Mas o homem mau, aquele que é sujo, ele veio e procurou pôr um pano preto na nossa cara para impedir com que o brilho possa fazer efeito. A palavra no livro de Salmos 118 diz: Não morrerei, pelo contrário, viverei para contar o que o Senhor fez. Ouvimos um testemunho neste exato momento de alguém que viveu, que está em vida, para contar aquilo que o Senhor tem feito. Eu também já falei de várias coisas aqui, como muitos outros amados já falaram de várias coisas que o Senhor tem feito, que o Senhor tem operado. Então, nenhum de nós aqui, isso está declarado e decretado, que nenhum de nós aqui nesta plataforma vai morrer, mas pelo contrário, nós vamos viver para contar a alguém aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Então, vamos abrir a boca e vamos cancelar a morte prematura de aquilo que você sabe que está morto na tua vida.
In the name of Jesus. Deus Pai, Senhor e amado, essa Senhor, autoridade que Senhor, tenho no obrigado, nome Deus de e Senhor. Cristo Mais Jesus. uma vez nos Nós colocamos oramos diante da nesta sua manhã. santa e Eu gloriosa oro nesta manhã. presença, Eu quero Senhor. cancelar, Santo Vai Pai, cancelar, todo plano de repreender, morte. quebrar Plano de morte, Santo toda Pai obra da minha alma. satânica, todo Plano de rancor, morte, Santo Pai, todo dos meus espírito sonhos, dos dentro meus de planos e cansaço na projetos. hora da Eu quero oração, cancelar, na Santo hora Pai, do todo serviço, plano Senhor, satânico, repreende, tudo aquilo, Santo cancela Pai, que o em homem nome mau de esteve todo espírito projetando ao longo da retardado, Pai. noite para Que não acabar, para me converge nos impedir projetos de que ver projetos a não glória de terminam, Deus. não Nesta manhã, prosperam, Santo Pai, na autoridade que não tenho no nome prosperam. de Eu Cristo repreendo, Jesus, eu cancelo em cancelo nome de esta Jesus. Sim, morte, Deus, eu não permita, cancelo esta papai, que morte essas urgências prematura, o meu brilho que estarem está sendo escritas, Deus. ofuscado, Mas as tu, minhas papai, bênçãos, as tu, profecias que planos algum dia eu estive do Senhor recebendo, nas eu nossas estive vidas, recebendo que tem profecias, sido me conhecimento dizendo, de me uma vida chamando de feliz e José. abundante. Senhor, o Sim, Deus, tempo o da Satanás tentou te crise já meter nesse passou exato e momento, veio bate de entrada em hoje em diante o 100% tempo da inimigo. Não abundância. O permita, Pai, tempo, que se Santo Pai, em que, manifeste. na Nós verdade, o repreendemos, José foi denunciamos, declarado como o quebramos número um do toda Egito, obra aquele que satânica que veio soluciona descarregar problemas, por causa dos aquele que nossos abençoa projetos os outros, sem aquele que resolve coisas. Que sem este seja concluir. eu, Nós Santo Pai, repreendemos, pela cancelamos em nome autoridade de que Jesus. chega em nome Mas de sim, Cristo toda obra Jesus. do projeto da maldição, Melabroso conhecimento e locondo, capacitação. rica Eu posso genecoso quebrar e lobrondo repreender lobrojekete, tudo marebondro locondro que lobroje, fazem com que mantelia nós, bos, papai, não zeke cresçamos zeke zuka espiritualmente, neka nós repreendemos genekondo, e zilamanta, cancelamos em nome sehila de toda vakaze, obra satânica, lebrandera demonia, locondro lobroji maldições amanda, hereditárias de zikondo pobreza. broje que ele Nós amanda. Ah, repreendemos, Jesus, cancelamos nós maldições cancelamos todo plano da ilha, do satânico, Roberto, toda do Rio. morte prematura Repreendemos, sobre a vida dos meus cancelamos, filhos, sobre a renunciamos vida da em nome Karen, poderoso Jéssica, de Jesus. Yanda, Toda Nora, maldição seja oh, quebrada em Zekele nome de Jesus. Kojo, Declaramos que o Yumara, Senhor se Mia. mira até Ah, terceira, quarta Jesus, geração tua daqueles que te conhecem. manifestação sobre Pai, todas as perdoa, coisas. Pai Deus, Pai dos Ah, meus avós, Jesus, perdoa, Jesus, Pai nós dos meus cancelamos tataraburos, dos meus todo pais, dos plano de meus morte cuidados. prematuro, Tenha toda misericórdia de nós, que o tragédia Senhor possa programada pelo quebrar e Satanás, repreender, que o Senhor tudo aquilo repreende que o é Espírito agora, inesperado, aquele que matou pai, doenças perdoa, fatais, perdoa os luto, pecados dos Santo meus, Pai, dos nós meus declaramos sobrinhos, dos e meus avós, decretamos dos meus vida avós, Pai. longa, O Senhor nós possa quebrar declaramos e toda decretamos porta proteção, aberta, nós toda ferramenta, declaramos e toda decretamos flecha projetada livramento contra mim, contra divino. minha casa, Senhor, contra os não meus há projetos. altar Eu que irá repreendo, prevalecer contra o cancelo, altar de quebro, Deus. em nome Nesta eu manhã, Santo renuncio Pai, nós estamos totalmente, Pai Deus, levantando um toda altar maldição, de Pai, eu Cristo Jesus renuncio, sobre nossas vidas, repreendo, cancelo, no quebro, poderoso em nome nome de Jesus. de Todo Cristo espírito da Jesus de treva que Nazaré. busca roubar Zila as Kajele bênçãos, o Branda, projeto do Senhor nas Zekele nossas vidas, Brajele eu Kondo. repreendo, cancelo, Aleluia. reinicio em nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Repreendo, cancelo em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Yes, amados, temos Deus Barak. Barak é uma palavra hebraica que significa bênção. Então nós chamamos nesta manhã Deus Barak. Que as bênçãos do Senhor possam ser sobre nós, sobre a nossa casa, hoje e todo sempre. Nós chamamos Jeová Shalom, Shalom, paz, que é a paz de Cristo, a paz que está acima de tudo aquilo que os nossos olhos veem, que está acima de tudo aquilo que é situação adversa, que esta paz possa ser conosco, na autoridade que temos, em nome de Cristo Jesus. Nós chamamos Deus de provisão. Yes. Que não falte provisão sobre nossas casas. Que não falte provisão sobre nossas vidas. Então, em mais um minutinho, você vai declarar Deus de bênção, que é Deus Barak. Você vai declarar Deus de providência, de provisão. Você vai declarar Deus de paz, Deus Shalom sobre a sua vida. Abra o microfone e declare estas três coisas sobre a sua vida. Ah, Jesus. Que as tuas bênçãos, Santo Pai, possam Senhor, ser mais uma conosco vez, neste dia. amado, Que as querido suas Pai, bênçãos possam mais ser uma sobre a vez minha nos casa colocamos neste diante das dia. suas Que a mãos sua aqui, nós bênção, Santo Pai, possa ser sobre Pai, todas as declarar, coisas Pai da Deus, minha temos vida. estratégias Na para nossas vidas, autoridade que Pai. tem em E nome de Cristo nós Jesus, chamamos, eu Pai, declaro e chamamos decreto Deus a bênção, provisão nas vida nossas abençoada, casas, nas não nossas só vidas, para nos mim, nossos assim filhos. como para a minha Chamamos a casa. provisão, Obrigado, Pai. Jesus, pelas tuas Chamamos bênçãos. Eu Deus, Pai, agradeço para presente profeticamente, porque que o as Senhor tuas traga bênçãos paz estão em nossas operando vidas, sobre a Pai. minha Que
vida. Em nome de Jesus. Jeová, eu quero chamar paz. Deus de paz. Senhor, que situações que criam paz possam ser a meu favor nesta manhã. Tudo aquilo, Santo Pai, que me tira a paz, que seja casamento, sejam situações, sejam relacionamentos, sejam disputas financeiras, todas essas coisas, Santo Pai, que me tiram paz, que possam cair por terra na autoridade em nome de Cristo Jesus. Deus de provisão, que não falte provisão sobre a minha casa, que não falte provisão para atender as escolas, que não falte provisão para atender a família, que não falte provisão para atender os planos e projetos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Santo Pai. Obrigado, Jesus. derramadas em nossas Obrigado, vidas, que a Senhor. tua graça nos possa alcançar, Pai, Obrigado, que a Senhor. felicidade seja nosso cotidiano, Pai, seja nosso Yes, cotidiano, nosso Jesus. dia a dia, Pai, que não nos falte mantimento, que nós tenhamos a Yes, abundância até para Jesus. emprestar, para oferecer, Pai. Obrigado, Hallelujah. obrigado, Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, por tudo que o Obrigado, Senhor tem Jesus. feito e por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Obrigado, obrigado, toda a honra, todo o louvor, toda a majestade, todo o somente para Obrigado, si, Jesus. soberano Deus. Nós sem ti nada somos. Obrigado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito Obrigado, em nossas Jesus. vidas. Amém, aleluia. Obrigado, Jesus. Somos gratos, Santo Pai, nesta manhã, pelo teu mover sobre nossas vidas. Somos Senhor. gratos, Pai Santo, pela graça e oportunidade que tu nos dás de poder estar na tua presença. Sabemos, Senhor, não somos dignos nem sequer de pronunciar o teu nome, mas pelas tuas misericórdias, pela tua bondade, aqui estamos nós. Senhor, tu prometeste ser achado, se deixar, se permitir ser achado por todo aquele que de madrugada te busca. Nesta manhã, Santo Pai, varões valorosos levantaram da cama, Senhor, para te buscar e agradecemos profeticamente, porque sabemos, temos a certeza que tivemos sim um encontro contigo e não é possível alguém ter o encontro com o nosso Deus e situações não mudarem. Não é possível alguém ter o encontro com Deus e continuar enfermo. Não é possível alguém ter o encontro consigo, Santo Pai, e continuar com uma porta de emprego fechada. Não é possível alguém ter o encontro consigo, Santo Pai, e continuar com o negócio fracassado. Ah, Jesus, nós te agradecemos, porque desta sessão de hoje, testemunhos em 30 dias virão. Aqui vão vir testemunhas. Em 30 dias ouviremos coisas tremendas, manifestação, tua manifestação sobre a vida de alguém. Nós estaremos vendo no poderoso nome de Cristo Jesus. Queremos te agradecer, Santo Pai, pela palavra que foi hoje profetizada, declarada, anunciada nesta plataforma. Queremos te agradecer, Santo Pai, in overall for all that you are doing. It's not about us, Jesus. It's all about you. It's all about the blood of Jesus, the blood of Immaculate Lamb. It's all about the cross. It's not about us, Jesus. Te louvamos e agradecemos, Santo Pai, por tudo quanto tens feito. Declaramos e decretamos prosperidade sobre cada um dos varões valorosos presentes, não só nesta sessão, assim como neste grupo. Senhor, e aquele amado, aquela amada que for a ouvir, Santo Pai, esta sessão, que o Espírito Santo, ou o possa tocar. Obrigado, Pai Santo, pelo teu mover. Obrigado, Jesus. In the name of mighty Lord. Amen. Obrigado, família, por este dia. Nós, os outros, ainda temos mais uma batalha agora às 5h30. Aleluia. Estamos numa sessão aí, estou lá com Brada Zucula, estou com Brada Lourenço. E Aleluia. se alguém mais quiser, eu vou partilhar um link das 5h45. Se alguém tiver espaço, entre. É tudo para glória e exaltação do reino celestial, para a nossa edificação.
Cateca para todos, que cada um vá e prospere in the name of Jesus. Até segunda-feira. Peace and love. Amém. 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 Yes. Amen. Yeah. Amém. Esperamos a partilha do link. Yeah, vou partilhar já. Aleluia. Yes. Amen. Yeah.